A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! Estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Os textos bíblicos estão recheados de muitas passagens, de muitas experiências que serve para nós como orientação, traz para nós discernimento e traz para nós um aprendizado. Mas as experiências que vemos da Bíblia muitas vezes traz elementos fortes, elementos muito diferentes, elementos que nos surpreendem. E muitas vezes a surpresa nos chama mais atenção do que a própria mensagem que está no texto, que está sendo colocada para nós, que é o que realmente nos interessa. E essa passagem de Isaías é uma passagem que tem esses elementos. Pois bem, Isaías, ele tem o seu chamado, e ele traz então essa informação no versículo 1, dizendo: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, Isaías teve uma visão do céu, uma visão de Deus. E nessa visão, ele começa a relatar para nós o que ele viu, o que ele sentiu, tudo o que estava passando na mente dele. Mas ele também relata para nós uma fala de Deus, um propósito de Deus, um direcionamento de Deus para a vida de Isaías. Então, começa ali no versículo 1 até o versículo 4, quando ele começa a descrever a sua visão. E na sua visão existem coisas fantásticas, coisas grandiosas. Então ele vê o Senhor, por exemplo, sentado em um alto e sublime trono. Ele diz que as abas das vestes do Senhor enchiam todo lugar, todo o templo. Ele diz mais, ele fala sobre serafins. Serafins que voavam. E esses serafins tinham 6 asas. E aí começamos então a ficar imaginando como é que deve ser um serafim com 6 asas. Com 2 cobrir o rosto, com 2 cobrir os pés, com 2 voar. E ficamos então olhando para essa cena e imaginando como devia ter sido essa visão e esse privilégio, né, de ter visto os serafins, o Senhor em um alto, sublime trono. E assim Isaías vai descrevendo, porque ele também está, de certa forma, surpreendido com tamanha glória que estava vendo, com tamanha aparição que veio sobre ele. E então ele devia estar radiante com tudo aquilo. Mas, em meio a esse momento de descrever o que estava vendo, o que estava observando, e ele começa a fazer isso com muitos detalhes, sinal que ele estava realmente muito surpreso. No versículo 4, ele diz que as bases do limiar
se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Esse é o último relato que ele traz das informações daquilo que ele estava vendo. A partir daí, Isaías vai começar a falar do que ele começa a sentir, daquilo que ele começa a se lembrar e daquilo que ele começa a pensar sobre si. Então ele diz no versículo 5: Disse eu, ai de mim, estou perdido. Então imagina, Deus dá uma visão para Isaías, leva Isaías a ver coisas maravilhosas, a participar de um momento extraordinário. Ele fica surpreso e com certeza ele ficaria alegre, feliz, exultando sobre tudo que estava vendo, as maravilhas do que estava vendo, mas de repente ele para de olhar para aquilo, ele para de ver tudo o que estava na frente dele, começa a pensar em si, e aí ele chega a uma conclusão. A conclusão é que, ai de mim, estou perdido. Irmãos, irmãs, será que Deus nos chama, nos traz em uma revelação como essa, para nos vermos perdidos? E aqui, então, está uma dimensão puramente humana. Na cabeça de Isaías, assim como no povo de Israel daquela época, ninguém pode ver a Deus. Porque uma pessoa que olha para o santo dos santos, a pessoa que chega na presença de Deus, ela será morta, porque ela está cheia de pecados. E Isaías se lembra desse ensinamento que havia recebido da religião judaica, e então começa a dizer, ai de mim, estou perdido. Deus me chamou para um acerto de contas, Deus me chamou para me condenar, Deus me chamou, Deus me trouxe a esse lugar, Deus me deu essa revelação, essa visão, para que eu fosse condenado. Então, e ele explica qual é a preocupação dele. Ele diz, ai de mim, estou perdido. Por que ele está perdido? Qual é a preocupação de Isaías? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas não é só por isso, não. Ele diz mais ainda. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ora, irmãos, olha o que se passava na cabeça de Isaías. Deus era um Deus tão sublime, tão santo, tão alto, tão grande, tão Deus, que não podia ser visto, que não podia ter contato com o ser humano assim de forma direta, que não poderia se relacionar com os homens. Por quê? Porque os homens eram pecaminosos, porque os homens tinham lábios impuros. Então, por conta disso, se Deus assim aparecesse para alguém, era para condenar essa pessoa. Essa pessoa não resistiria, essa pessoa morreria por ser pecador diante de um santo, 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 santo. E eu fico imaginando então a cabeça de Isaías em um momento de felicidade, extrema felicidade, em um momento de extremo êxtase, né? Ali com o Senhor, vendo todas aquelas maravilhas e assim descrevendo tudo aquilo que ele estava vendo com tamanha surpresa, de repente cai uma grande preocupação, um peso no coração, sabendo ele que era um homem de impuros lábios, que habitava no meio de um povo de lábios impuros, estava vendo o Senhor. Aquela oportunidade não era outra, senão a oportunidade para ser condenado. Meu Deus! Olha até que ponto nós chegamos. Como se Deus não pudesse ser amigo, como se Deus não pudesse se relacionar, como se Deus fosse tão rígido e tão ferrenho que ele não suportaria, né, o pecado dos outros. Então ele condena, ele julga, ele destrói. Mas em meio à preocupação de Isaías, em meio àquilo que
estava na cabeça, permeando a mente de Isaías, sem aviso nenhum, sem nenhuma explicação. Um dos serafins voa. E então eu fico pensando assim, o que passou na cabeça de Isaías quando viu um dos serafins voando na direção de Isaías e trazia na mão uma brasa viva que ele havia pego com uma tenaz. E aqui existem outras questões que também vai chamar a atenção. Por que um anjo pegou uma tenaz para pegar a brasa viva? Eu acredito, querido irmão, querida irmã, que isso não importa. Isso é o que menos importa. Se era uma tenaz, se ele ia pegar com a mão, será que o anjo estava com medo de se queimar? Isso não importa. O que importa naquele momento é que Deus tinha chamado Isaías para um encontro. O que importa é que naquele momento, na cabeça de Isaías, primeiramente veio o êxtase e depois veio a preocupação de uma informação que ele recebeu de uma religião acerca de Deus que ele achava que ia acontecer, que ia ser real. E o que acontece é totalmente diferente da expectativa que Isaías trazia. Aquele anjo, com aquela brasa viva, tocou os lábios de Isaías. E disse, e aí vem a primeira fala nesta visão: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Foi perdoado. O pecado foi perdoado. Olha que beleza. Olha que evangelho. Ou seja, olha que boa nova. Olha que boa nova. Na religião que expressava castigo por falta de santidade, ali Deus se revela. Não revela a religião, mas Deus revela-se, revela o próprio ser. Deus revela a si mesmo, dizendo: eu perdoo pecados, eu posso transformar a sua vida, eu me relaciono sim com a minha criação, eu sou um Deus de amor. Então, o anjo fala para Isaías: olha, essa preocupação que você está trazendo, essa preocupação que está na sua mente, está atrapalhando tudo que está acontecendo aqui. Mas não vamos discutir, não. Está aqui, ó, a solução. Em meio a problema, o que interessa é a solução. Está aqui, ó. Está perdoado, eis que a brasa tocou em sua boca, o seu pecado, a sua iniquidade está perdoada. Eu penso da seguinte forma: Deus queria agir em Israel. Então, ele faz uma reunião. Ele traz para essa reunião os serafins, ele próprio para presidir os serafins, e traz Isaías. Nesta reunião, Isaías tem esses três momentos. O primeiro momento que ele fica extasiado, o segundo momento que ele fica extremamente preocupado e temendo ao Senhor, e o terceiro momento, quando ele é curado, quando ele é perdoado, quando o sentimento, aquilo que estava na cabeça dele, é jogado fora. E aí começa a reunião, e aí Deus toma a palavra e começa a dizer, versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Esta reunião era justamente para que Deus pudesse enviar alguém. E Deus chama Isaías para esta reunião. Mas os pensamentos de Isaías, mas a religiosidade de Isaías, estava atrapalhando o desenrolar, o bom desenrolar daquela reunião. Então, Isaías foi tirado, foi sacado do meio em que vivia para a presença de Deus, para que o próprio Deus se revelasse a ele e desse a ele a convicção da natureza amorosa de Deus, que quer agir para salvar e não para condenar.
Então Isaías para de se preocupar, ele para de temer, ele para de ficar alucinado com o medo de morrer ou de ser condenado. E ele passa a ouvir e ouvir a voz do Senhor. Quando Deus então fala para todos naquela reunião: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essas são as palavras de Deus. Este é o assunto da reunião. Este é o momento de decisão diante da colocação de Deus para todos aqueles que faziam parte daquela reunião. Foi aí que Isaías, curado já dos seus maus pensamentos, da sua religião cauterizada e que o amarrava e o prendia diante de uma severidade de Deus, abre a boca e agora fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós nos vemos incapazes de fazer algumas coisas. Ou nós nos vemos aquém da tarefa que está diante de nós. Muitas coisas podem nos impedir de falar, de fazer, de participar. E muitas vezes o que nos impede é fruto do nosso medo, é fruto das coisas erradas que aprendemos, é fruto da nossa imaginação, é fruto da nossa necessidade de agradar, mas Deus nos chama para um relacionamento. E quando nós temos um relacionamento com Deus, nós temos encontros como esse. E pode ser encontros fantásticos, encontros que sempre vai nos surpreender. Mas entenda, Deus não nos chama para nos surpreender. Deus não nos chama para fazer espetáculo, para que a gente fique assim, extasiado, olhando, boquiaberto e dizendo como pode, que maravilha, né? Vocês lembram da passagem de Jesus sendo transfigurado? Quando Pedro começa a falar, ele próprio não sabe do que está falando. Ele está extasiado. Deus não chamou Pedro, Tiago e João para assistir um espetáculo. Não. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para um momento de intimidade, para um momento de relacionamento, quando pesava no coração de Jesus o que estava prestes a acontecer. Por isso orava. E chamou os três para ajudar em oração. Aqui em Isaías é a mesma coisa. Deus chama Isaías, não para fazer um espetáculo, não para que ele pudesse ficar encantado com tudo aquilo que estava vendo. Não. Essa é a natureza de Deus. A gente chama Deus de sobrenatural. Como sobrenatural? O sobrenatural de Deus. Irmãos, onde é que nós estamos? Deus é sobrenatural? O natural somos nós, ele é sobre o natural? O que é natural é aquilo que está em Deus. O que é natural não é o que está em mim. A pecaminosidade não é nada natural. A pecaminosidade foi algo introduzido neste mundo. O que é natural é o ser de Deus, é a natureza de Deus. Isso é natural. Então, tudo aquilo que Isaías estava vendo não era nada sobrenatural. Ao contrário, era o natural de Deus. Agora, quando Isaías começa a ver aquilo que ele acha ser natural nele e projetar em Deus o castigo, projetar em Deus a condenação, ele está dizendo que o natural dele é que era verdade. E não, irmãos. O natural de Deus é que é verdade. E Deus nos chama para o natural dele. E no natural de Deus está a pergunta: quem há de ir por nós? Deus quer enviar homens e mulheres. Deus quer enviar pessoas. Para onde? Para este mundo. Para quê? Para sermos testemunhas, discípulos de Deus nesse mundo, para propagar o amor, a amizade, o grande acolhimento que Deus quer dar a cada um de nós. Assim como Isaías foi curado acerca das suas preocupações, acerca do seu medo da morte,
da destruição, Deus também quer nos curar desse medo. O medo de termos danos nessa vida. Nessa vida, irmãos e irmãs, nós somos chamados para vermos as maravilhas do Senhor. As maravilhas de Deus que se manifesta em nós mesmos. Mas não só isso. Também se manifesta em tudo aquilo que temos, seja no sol que nasce, seja nos animais que olhamos, seja na manhã, no dia em si, nos elementos, nos astros do céu. Nós também somos uma maravilha de Deus. E essa maravilha de Deus que somos nós precisa também se revelar. E a revelação dessa maravilha se dá, primeiramente, pela cura do Senhor, dos nossos próprios sentimentos, das nossas preocupações oriundas da vida pecaminosa que reina em nossos corações, mas da cura, da revelação, da bondade, do amor acolhedor de Deus para com as nossas vidas. Deus é um Deus de amor, é um Deus que chama, é um Deus que se revela e é um Deus que quer se revelar em nós, para que outras pessoas conheçam, vivam e também sejam curados dos seus males e também brilhe com a luz de Deus aonde estiverem. Que nós tenhamos a coragem de, como pessoas libertas, enviadas por Deus, brilhar nesse mundo, brilhar no amor, brilhar na paz, na compreensão, brilhar no acolhimento e, fundamentalmente, brilhar com as palavras de Deus que nós aprendemos e que nos cura, e não a palavra de condenação, a palavra que afasta. Por isso, em João 15, diz assim, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Dar fruto, irmãos, nada mais é do que ser um enviado de Deus para que a manifestação do Espírito Santo, através de nós, chegue a todas as pessoas que não conhecem ao Senhor e ainda não tiveram as suas vidas transformadas, curadas dos seus sentimentos malignos, que tanto destrói a si mesmo como destrói os outros. Quando Jesus fala em dar fruto, com certeza, Jesus não está falando da bondade que pode sair de nós, do amor que pode sair de nós, ou da paz, da tranquilidade. Não. Jesus está falando do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não vem de nós, vem do próprio Espírito. Se nós que somos os ramos não permanecermos firmes na videira, nada poderemos fazer. Mas se estamos firmes na videira, poderemos dar fruto. Fruto do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. E assim como Isaías, possamos ser curados das nossas perturbações, dos nossos medos, daquilo que a religião nos ensinou, nos amarrando, nos atando, nos dando uma visão de um Deus julgador. Deus é amor, e amor para se espalhar neste mundo, para transformar os nossos corações. E assim como Isaías disse, possamos nós dizer, diante do chamamento do Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não pense no trabalho que isso dará, nem nas preocupações que você vai ter. Lance-se nas mãos do Senhor. Seja um instrumento na mão de Deus. Deixe Ele usar a sua vida em coisas simples, mas que com certeza, a começar da sua família, passando pela nossa própria comunidade de fé e também para os nossos parentes e todos aqueles que estão ao nosso redor, seja no trabalho, seja na escola, sejamos nós, homens e mulheres, abençoadores, porque uma vez fomos abençoados e sabemos como é bom as palavras de Deus que nos cura de qualquer loucura. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente.
Feche seus olhos. Olhe comigo. Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, porque as tuas palavras nos fortalecem e nos traz, Senhor, uma paz no coração, de tal forma que podemos levantar como homens e mulheres curados e sairmos para a vida, para viver essa vida abundante. E as pessoas que estiveram ao nosso redor receberão de nós nada mais, nada menos do que vida abundante que recebemos de ti. Pai amado, colocamos em tuas mãos as nossas próprias vidas. Revela, Senhor Deus, todo o engano e que nós, Senhor, possamos abandonar o engano. Uma vez curados desses enganos, possamos, com as tuas palavras de vida, viver e deixar viver. Receber vida e doar vida, aonde estivermos. É o que nós te clamamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Porque o reino de Deus é feito de palavras.